Nosso boa noite a todos. Roguemos a Deus, nosso Pai Criador, e roguemos também ao Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe e nos ampare diante dos dias difíceis que estamos vivendo aqui na Terra. Que a proteção dele impere sempre junto de cada um daqueles que neste momento nos acompanham, nos seus lares, juntamente com suas famílias. Então, novamente, nós nos encontramos aqui e o nosso objetivo sempre é o de procurar cooperar nesse grande mundo de necessidades que nós vivemos, e as necessidades maiores ainda que nós temos está na área do conhecimento, de conhecer como as coisas acontecem, como as coisas se processam. Aí está o nosso maior e grande desafio. É por isso que o nosso tema de hoje, nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão, nos desafios da vida, é que acontece a reforma do ser. A vida nossa é um constante desafiar. Esse desafiamento que vem acontecendo ao longo da nossa jornada espiritual, que é muito antiga, milenária, nós sabemos que é assim. E nós sabemos que na medida em que nós caminhamos e busquemos nos preocupar com as verdades que nos rodeiam, mas que ainda estamos distantes ainda dessas verdades, há uma confusão muito grande em nossas mentes, nos nossos corações, em relação a tudo aquilo que é correto, que é certo, e aquilo que está fora dessas questões. É por isso que Jesus, esse grande amigo, e até porque ele é o mentor espiritual de todos nós, supremo governador na terra, aquele que traz uma responsabilidade muito grande perante o Pai Criador, de fazer com que nossa multidão de espíritos ainda muito atrasados, complicados, alcance a sua evolução espiritual. Nós sabemos que não somos poucos, somos milhões e milhões deles, bilhões, aliás. Então, mas qual que é a meta do Cristo em relação a nós? Fazer com que, mesmo que lenta e gradativamente, nós vamos buscar ter contato com essas verdades que ainda estão tão distantes de nós. É claro que nós estamos trabalhando aqui um campo relativo de verdades, porque as verdades maiores estão muito distantes da capacidade de cada um de nós ainda. É por isso que ele lá, junto do evangelista João, e no capítulo 8, 32, ele vai dizer da necessidade de nós conhecermos a verdade para que ela nos liberte. Que tipo de libertação é essa a que ele está se referindo? É porque nós ainda estamos muito distantes. O nosso campo de ignorância é muito vasto, é muito grande. Então, essa libertação ela vai se dar no campo da nossa indigência ainda, da nossa incapacidade, da nossa necessidade que temos de estar mais próximos desses conhecimentos relativos a cada um de nós. Mas essas verdades, elas podemos assim colocá-las em dois patamares. As verdades dentro de um campo materialista, um campo material, porque nós temos necessidade também, nós vivemos num mundo material. Nós vivemos num mundo, num campo material. Nós temos necessidade da matéria, desde que nós saibamos trabalhá-la para o nosso sustento, a nossa evolução, em proveito de tudo aquilo que é necessário para que a gente evolua. Mas, por um outro lado, ela está voltada muito fortemente no campo da moral, espiritual. Essa necessidade nós temos assim, um acesso mais próximo. E nós temos uma questão, inclusive, no livro dos Espíritos, que é a questão 785, e que a pergunta é a seguinte: qual o maior obstáculo ao progresso? Olhemos atentamente a essa questão e a essa pergunta. Qual o maior obstáculo ao progresso? Isso nos leva a entender
que o progresso, para nós alcançarmos esse progresso, nós vamos alcançar muitos obstáculos a serem vencidos. Tem que serem vencidos. Então, qual é a resposta? Qual o maior obstáculo? E a resposta é muito simples: o orgulho e o egoísmo. Porque o ser orgulhoso, ele só pensa nele, ele não abre mão, achando-se numa supremacia, e que ele está acima de todo mundo, que ele pode mandar, desmandar, ele pode explorar, e ele não aceita que ele seja inferior aos outros, orgulhoso que seja. Agora, o orgulho e o egoísmo, então, a própria palavra já disse. O egoísmo vem da palavra ego. Ego, nós, o eu. Ismo, aquilo que centraliza junto de nós. Aquilo que nós buscamos centralizar em nós. A gente quer tudo para nós, menos para o outro. A gente, mesmo isso acontece das mais variadas formas. Numa forma individual, numa forma coletiva, na família. Esse egoísmo ainda ele é muito grande em todo lugar. Então, a resposta que é colocada aqui pelos benfeitores da verdade, essa equipe da verdade, da qual a equipe Allan Kardec faz parte, e a resposta que eles nos dão é o orgulho e o egoísmo. Essa é a chaga maior que consiga atravancar esse progresso tão importante que nós necessitamos. E ainda numa questão 913, desse mesmo livro, dentre os vícios, qual o que se considera radical? Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Aí novamente ele vai o egoísmo. Aí ele coloca aqui o egoísmo. Todo mal deriva do egoísmo. Ele diz assim, que se nós analisarmos as coisas assim, de uma forma bem mentalmente, nós vamos descobrir e perceber que o egoísmo é essa grande chaga que provoca esse grande mal. Então nós, desde a nossa caminhada, desde que nós estamos caminhando, isso nunca nos faltou. O orgulho, o egoísmo, sempre no nosso meio, e com certeza isso vem colocar um entrave no progresso individual, coletivo da sociedade humana da qual nós fazemos parte. Esses seres que Jesus adotou aos milhões e milhões de anos atrás, não sabemos, não temos como precisar isso, mas cuja finalidade era nos conduzir para a nossa maioridade espiritual. Mas para que a gente possa chegar lá, o que vai acontecer conosco? Desde os primórdios dos tempos, nós vamos encontrar muitos obstáculos, das mais variadas condições e situações. Mesmo no campo material, quando nós estamos envolvidos de boa fé em trabalho, mas nós percebemos que muitas vezes o nosso trabalho, aquilo que nós estamos executando, não está dando certo como a gente pretendia, como a gente queria, porque começa a acontecer alguns obstáculos que começam a criar impedimento. E muitos de nós ainda desanimamos. Muitos, em dado momento, começamos a desanimar, achando que as coisas não dão certo, não tem jeito, e acabam então a gente parando de desenvolver esse grande exercício. Mas, como isso acontece? Como isso pode acontecer no nosso meio? Mas nós sabemos, primeiramente, que nós somos seres imperfeitos, nós estamos buscando a nossa perfeição, nós estamos buscando nos santificar, porque é aquilo que já é comentado nos evangelhos. O próprio apóstolo Paulo já comentava, ali quando ele escreve aos Efésios, capítulo 1, 4, já comentamos isso muitas vezes, porque nos reuniu nele, é a missão do Cristo, porque nos reuniu nele antes da fundação do mundo, para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis. Qual a finalidade? A santidade, santo, é sinônimo de perfeição. É sinônimo de santo, de perfeição, é onde cada um de nós deve chegar um dia. Estamos caminhando para isso. E Jesus é esse grande mestre, que tem essa incumbência, que não é fácil para ele conduzir esses bilhões de almas, trabalhando a cada uma para que eles atinjam esses patamares. O da perfeição. Nós temos, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Já dizia
Jesus também ensinando, naquela época, ali os apóstolos, os discípulos, e passando essas grandes verdades, para que eles também passassem para frente. Então, vejamos que tudo depende da forma como a gente enfrenta os desafios. Porque eles vão acontecer, vão acontecer. Nós vamos nos envolver com enfermidades, grandes dificuldades, problemas financeiros, reveses. O campo dos reveses, ele acontece muito em nossas vidas. Porque a palavra revés, ela significa as quedas, as caídas. De repente alguém está numa situação já mais ou menos favorável, ou alguns estão em uma situação bastante elevada, e de repente ele não consegue compreender como, mas as coisas começam a caminhar ao contrário. Pessoas que tinham grandes fortunas, que tinham grandes haveres, em determinado tempo ele não consegue entender o que está se passando, e tudo começa a voltar para trás e ele volta novamente na decadência. Então são reveses financeiros, os reveses da saúde. Uma pessoa que tem uma saúde muito boa e por muito tempo, e a família também saudável, mas em determinado tempo as coisas começam a acontecer. As enfermidades começam a aparecer. Aquilo que era uma fortaleza saudável numa família, agora ela começa a se esmaecer, começa a se desenvolver no sentido negativo. Então isso são grandes entraves que acontecem, mas são grandes provas também, para que nós possamos trabalhar melhor essas provas. Aí é que está o desafio, porque nesses momentos eu sou desafiado, você é desafiada. O momento, porque uma coisa é conviver com saber das enfermidades, e muitas enfermidades incuráveis, que castigam muito as pessoas, mas uma coisa é saber que isso existe e que elas acontecem. Mas quando elas acontecem fora do nosso lar, fora da nossa casa, não junto de nós, mas quando essas coisas começam a se voltar para dentro do nosso reduto doméstico, quando começam a se voltar para mim, para cada um de vocês, como é que nós vamos trabalhar isso? Como que nós vamos trabalhar isso? Não é um grande desafio? É um momento para que nós desanimemos? É um momento para que a gente fique pessimista, entrando num campo negativista, achando que não tem jeito, que não tem remédio? Ou ele está acontecendo na forma de um grande desafio? Porque há fontes a serem procuradas. Jesus, esse Cristo amigo, ele nunca, em momento algum, ele nos deixou órfãos. Jamais. Sempre esteve presente. Assim como o nosso Pai Celestial que nos criou, que nos deu vida, nos deu existência, porque antes nós não tínhamos existência antes de ser criado por Ele. Então, mas esse nosso Pai, nosso Criador, esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso, Ele nunca se afastou de nós. O Filho dele, Jesus Cristo, também nunca se afastou de nós. O mundo maior também nunca se afastou de nós. Então, quando essas reveses acontecem, das mais variadas formas, nós temos fontes para buscar, para procurar. Procurai e achareis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Então, ele confirma que todo aquele que bate a porta se abre para ele. Quando a gente procura, a gente acha. Então, mas nós temos que fazer o nosso esforço. Ou nós vamos ficar condicionados ao desânimo, ao pessimismo, ao negativismo, e achando que as coisas só podem acontecer através, como se fosse por um passe de mágica. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Esses desafios é que mexe com a nossa cabeça, mexe com a nossa mente, para que a gente caia do nosso orgulho, do nosso egoísmo, para que a gente, então, possa ir buscar essas fontes, que são enormes, para que a gente possa encontrar alguma solução para esta ou aquela coisa. Então, muitas vezes, até nós achamos que muitas coisas acontecem, é porque nós temos, assim, um mundo desfavorável contra nós. Um mundo que está na invisibilidade, que nós não vemos, mas que são contra nós. Antigamente, isso condicionado aos maus espíritos, aos demônios, ao Satanás, coisa que não existe, assim, nesse sentido, com essas nomenclaturas,
Mas a malignidade sempre existe, tanto no contexto em que a gente está, como fora do nosso contexto, no mundo espiritual, e muitas vezes cuja origem é o mundo espiritual inferior. Então, esses ataques, inclusive na ordem daquilo que é conhecido como obsessão, eles existem. Mas nós temos os meios, temos o mecanismo para encontrar uma solução para isso. E há muita gente que então pensa que aquilo que chega até nós de uma forma negativa é porque nós temos sempre alguém trabalhando contra nós. Aí Jesus, então, certa vez reunido ali junto com seus discípulos, e eles estavam ali numa reunião muito íntima, porque Jesus, comumente, quando ele fazia as suas preleções, quando ele pregava, quando ele anunciava o Evangelho da Boa Nova, o Evangelho da Boa Notícia, porque a Boa Nova, porque as novidades iam acontecer, já estão acontecendo há muito tempo. As boas notícias, fora das notícias ruins. Então, ele tinha esses momentos para, em particular, quando fora das grandes multidões, em particular com seus amigos, discípulos, ali seus apóstolos, ele fazia essas reuniões muito íntimas. E um dia desses eles estavam ali conversando, e de repente Pedro, que era o mais questionador, o mais perquiridor, aí então ele pergunta para Jesus. Naquele momento Jesus estava ali agachado, eles agachados ali, conversando, e Pedro pergunta para Jesus: Senhor, onde moram os nossos maiores inimigos? A impressão que Pedro tinha é que o problema nosso não é nosso. Não somos nós que geramos. São os inimigos que chegam e atentam contra nós. Senhor, onde moram os nossos maiores inimigos? A fim que possamos localizá-los e vencê-los para a implantação do reino de Deus na terra. Olhemos só a pergunta de Pedro: onde moram os nossos maiores inimigos? Ele está dando a entender que esses inimigos têm moradas. Eles podem estar muito próximos. Onde eles estão? Onde eles se escondem? Então, a fim de que possamos localizá-los, localizando eles para poder vencê-los para a implantação do reino de Deus. Mas Jesus, naquele momento, olhando ali com o seu olhar magnânimo para aquelas pessoas que ali estavam, e muito mais voltado para Simão Pedro, ele diz: Pedro, em verdade eu te digo, e vos digo a vós todos, os maiores inimigos do homem moram. Aí ele pensou que ele falou: agora vai contar onde eles moram. Eles moram dentro do homem. E será dentro do homem que será travada a maior e grande batalha. Ficou bem claro que, para Simão Pedro, que talvez ele jamais esperasse esse tipo de resposta para a sua indagação, a sua pergunta. Mas é exatamente isso. Os maiores inimigos do homem, eles moram dentro do próprio homem, do ser humano. Quem são esses inimigos? Os dois fundamentais, é aquele que foi comentado aqui: qual o maior obstáculo para o progresso? Aí o orgulho e o egoísmo. Esses maiores inimigos que nós temos estão dentro de nós: o orgulho e o egoísmo. Busquemos entender o que é uma pessoa orgulhosa, mas cada um de nós façamos a nossa comparação. Cada um de nós busquemos entender o que é uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa no meio dos outros, para começar, ele é um grande discriminador, porque ele não gosta de se misturar com outros. O orgulho, né? O egoísmo também está dentro de nós. E como é que nós vamos nos livrar desses inimigos que estão dentro de nós? Simão Pedro pensava que ele estava fora, nas adjacências, além de nós. Então, se nós pudéssemos localizá-los, ficaria mais fácil a gente empreender uma guerra contra eles, combatê-los. Mas Jesus diz que ele está dentro de nós. E como que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos nos livrar desses grandes inimigos, que é o orgulho e o egoísmo? Além de outros vícios que nós temos, é claro que, se eu estiver aqui, eles estão dentro de mim. Se eu programar uma viagem daqui, desse país onde eu moro, para outro país, quando eu lá chegar, onde estão meus inimigos? Eles ficaram? Claro que não ficaram. Eles estão junto de mim, estão dentro de mim. Onde quer que eu vá, eu os levo. Eles estarão sempre muito junto de mim. Qual que é o grande desafio? Já que nos desafios da vida é que se consegue a reforma do ser, como que nós vamos vencer esses desafios?
senão mudando a nossa forma de ser, a nossa estrutura, para vencê-los. Porque qual que é o inimigo do egoísmo? O inimigo do egoísmo é aquele que faz o bem, que trabalha no campo do bem, do amor, da caridade. A pessoa caridosa, ele não é egoísta. Ao contrário, ele procura repartir aquilo que lhe sobra, no mínimo que lhe sobra, com o seu irmão, com o seu semelhante. Então, o não egoísta, ele quer o bem para ele, mas quer o bem para os outros também. Naquilo que está contido na questão de Mateus 7,14. Falando da lei de reciprocidade. Que nós temos que dividir aquilo que nós temos com os nossos irmãos e com os nossos semelhantes. Tudo quanto, pois, querei que os vossos irmãos os façam, fazei-o assim também vós a eles. Então nós temos que estar juntos, solidários, fraternos. Isso aí é um antídoto contra o egoísmo. Onde há o amor, a fraternidade, a solidariedade entre as pessoas, quando as pessoas se amam, aquilo que prescrito por Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu sempre vos amo, vos ameis, é claro que não tem lugar para o egoísmo. Muito menos para o orgulho também, porque a pessoa muda, ele se transforma. Então, a reforma do ser, para nós ainda, ela se constitui no grande desafio, desafiando as coisas negativas que nos rodeiam, as coisas negativas que nós trouxemos para dentro de nós ao longo dos anos da nossa vivência e empreendendo todo um esforço muito grande para se livrar delas. Então é nessa reforma, buscando essa reforma. E como é que nós temos que fazer isso? Primeiro nós temos que entender quem somos nós, o que somos nós. E quando nós buscando fazer uma viagem dentro de nós, porque nós ainda somos muito acostumados a fazer viagens fora de nós, para um lado, para o outro, de país para país, de uma cidade para outra, nós costumamos fazer esse tipo de viagens. Mas essa viagem dentro de nós, a minoria ainda são poucos que fazem a viagem. E quando ele empreende essa viagem para dentro dele, aí então ele vai começar a perceber que ele vai ter contato com um ser muito grande, que é o Espírito, criado por Deus. Ele é um Espírito, nós somos um Espírito criado por Deus. Ele vai ter um contato maior com ele mesmo, o Espírito. E ele vai perceber que esse Espírito é uma potencialidade. Porque Deus é potência superior, é a potência de todo o universo. Nós somos filhos dele, nós estamos também potências menores, mas nós somos potência. Então, quando ele faz essa introspecção, viaja dentro dele, ele percebe que ele é uma potência. Mas o que ele está fazendo nessa potência que ele é? Como está usando essa potência que ele é? Em que sentido? Mas quando ele descobre que ele é potência, se ele tiver humildade, ele vai saber que ele pode muito bem mudar, trocando os vícios pela virtude, onde na área dos vícios, que é muito grande, que ele possa ir se liberando lenta e gradativamente, pelo menos, e transformando tudo isso em virtudes. Aí então, a pessoa virtuosa, ela não é orgulhosa. Aqui tem virtudes positivas, essas virtudes espirituais. Então, quando ele faz a viagem, ele descobre que ele é uma potência. E ele sabe que ele está dentro de um campo empreendedor. Porque Deus o criou para que ele fizesse esse empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é tudo aquilo que caminha sempre na linha vertical, para cima. Empreender significa subir, subir, subir na linha vertical. Saindo da horizontal, e então investindo nessa linha vertical. Isso é empreendedorismo. E na medida em que ele trabalha tudo isso, ele também tem que desenvolver uma virtude muito grande, que chama-se autoestima. Ele tem que começar a aprender a gostar de si também. Porque se ele não gosta de si, se ele é revoltado contra si muitas vezes, ele tem dificuldade de desenvolver virtudes. Então, aí ele sabe que ele pode trabalhar tudo isso, essa autoestima, gostar dele, porque a palavra estimar significa gostar. Agora, porque assim, porque se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar daquilo que eu faço? Na profissão que eu estou, naquilo que eu faço aqui na Terra,
que está dentro do meu programa, dentro do meu projeto, porque a nossa vida aqui na Terra é um projeto, é um programa pré-estabelecido antes da gente vir para cá. Mas se eu não tiver essa autoestima, esse autogosto por aquilo que eu faço, como que eu vou fazer isso acontecer? Então é necessário que eu desenvolva essa autoestima para que eu aprenda a gostar de mim, porque tem muita gente que não gosta dele mesmo. Ele tem raiva dele, ele acha que ele não dá certo. Ele é um ser que não tem sorte. Então, são coisas que nós temos que ver. Então, o empreendedorismo é muito importante, que ele descobre. Deus nos criou para subir, não para estabilizar, para crescer, para que a gente descubra a grandeza que nós somos, que está escondido ainda, oculto dentro de nós, no nosso íntimo espiritual. Nós somos esse ser grande, só falta desenvolver. Então, a autoestima, e aí nós entramos num campo muito vasto, muito grande, que chama-se moral. A moral. A maior moral que passou aqui pela Terra, que nós temos conhecimento, e não tem como negar isso, essa grande moral que passou por aqui chama-se Jesus, o Cristo. A maior moral, a maior autoridade moral. Nós costumamos muito falar em moral, aqui moral, ali, e algumas autoridades, mas estamos muito, muito longe. Ele representava essa moral fantástica, enorme, gigantesca, porque a moral dele era tão grande que os próprios espíritos, que para nós estavam na invisibilidade, mas quando o viam, já simplesmente se submetiam a ele. Senhor, nós sabemos quem tu és, nós sabemos quem tu és. Tu és o Filho de Deus, o Altíssimo. E muitas vezes esses espíritos que estavam fazendo coisas ruins, né, maltratando pessoas, eles sentiam a obrigação de largar tudo isso e praticar o bem. Então vejamos, a maior moral é Jesus Cristo. Então nessa tríade que a gente está colocando aqui, não é uma coisa nossa, não é uma invenção minha, mas esse empreendedorismo não tem como negar, nós somos empreendedores. Porque sem o empreendedorismo não há progresso, não há evolução. O espírito muito elevado é um espírito muito empreendedor. Ele passou por todo esse empreendimento. Porque a palavra empreendimento, inclusive, ela deriva de empresa, empreendimento. Vejamos, um lar é um empreendimento. Uma união conjugal séria é um empreendimento. Uma estrutura política que seja, quando ela é séria, é um grande empreendimento. Aquilo que estamos distantes, mas que está buscando se construir para o futuro. É por isso que, nesse momento, nós estamos vivendo já um mundo de transição. De transição, que significa trânsito. Saindo dessa obscuridade, desses momentos mais negativos, porque nós temos essa capacidade de desenvolver tudo isso, e agora nos encaminhando para um mundo maior, um mundo melhor. Todo mundo está fazendo isso? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Há aqueles que ainda são muito extremistas em relação ao Criador, a Deus, a Jesus. É aquele que não acredita, para ele, Deus não existe, Jesus é uma fábula, é uma miragem, o mundo maior, constituído pelos grandes espíritos de luz, também não é verdade. Então são pessoas, ainda nessa sociedade humana, há um grande segmento que ainda praticamente pensa assim. E pelo fato de eles pensarem assim, isso, inclusive, fortalece a ideia de não fazer o bem, e muito mais de fazer o mal. E todo aquele... Aí já dizia Tiago, né? Um grande evangelista, Tiago. Porque nós tivemos dois Tiagos, né? Tiago maior, Tiago menor. O Tiago maior, ele fazia parte da família Zebedeu, irmão de João, o discípulo, amigo de Jesus. Ele gostava de todos, mas João, ele tinha assim, uma afinidade muito grande com ele. O Tiago menor, ele fazia parte, pertencia assim, à cultura judaica, muito inteligente. Ele estudava muito as escrituras, ele era muito atido às leis mosaicas, mas na sua forma real, verdadeira. Então ele escreveu uma epístola também, Tiago, está lá na Bíblia, no Novo Testamento. E lá no capítulo 4, 17, ele diz assim, olhando a sabedoria dele: e todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando.
Aí nós temos uma questão também no Livro dos Espíritos, a questão 642. Para agradar a Deus e garantir a sua posição futura, basta que a gente não faça o mal? E a pergunta, não, pois que deves fazer o bem com todo o seu esforço, porque quando não se faz o bem, e todos são responsáveis pelo bem que não fez, mais ou menos não é bem essa questão, mas a questão é essa. Se só não fazer o mal já é suficiente, que ficar em cima do muro, não, porque deve fazer o bem com todo o seu esforço, com toda a sua estrutura, porque todo o mal que haja ocorrido por não ter praticado o bem, então terá que dar conta. Então vejamos, então a nossa vida, a vida de cada um de nós, uns mais lá muito adiantados, outro numa condição mais mediana e outro mais lá na retaguarda. Então, ninguém foge dos desafios. Nos desafios da vida é que acontece a reforma do ser. Nós não vamos nos autorreformar se a gente não desafiar aquilo que é necessário, porque nós sabemos que não é fácil se desfazer de coisas que nos prendem aqui na Terra ainda. O materialismo, as coisas materiais que nos prendem, então não é fácil. Agora existe uma palavra fantástica, chama-se renúncia. Aí é o momento em que nós temos que renunciar, não para o nosso mal, porque o materialismo ele é necessário, o materialismo ele é importante para a manutenção da vida aqui na Terra, a vida física, orgânica, ele é necessário. É necessário também para que as grandes fortunas gerem muitos empregos, cada emprego sustenta uma família que tem muitas bocas. Não é isso, dessa forma, mas aqueles que vivem essencialmente para o materialismo. Portadores de grandes fortunas, mas que praticamente não fazem nada para contribuir para que a humanidade terrestre seja melhor. Então são grandes desafios que realmente acontecem em nossas vidas e que nós esperamos que, nesse breve tempo em que a gente esteve aqui agora, nós possamos ter deixado algumas coisas para a nossa reflexão. Apenas para a nossa reflexão, porque nós estamos buscando e procurando não mentir. Aquilo que nós estamos colocando aqui, ela está dentro de uma linha de lógica, de razão, porque a doutrina dos Espíritos, ela é uma doutrina de lógica e de razão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo impere de uma forma muito forte junto de cada um de vocês, fortalecendo individualmente cada um de vocês, mas também toda a vossa família e a todos aqueles que vos cercam. Muito obrigado. Busquemos, então, orar na forma de agradecimento. Senhor Jesus, o Cristo de nosso Pai Celestial, o nosso Cristo amigo, primeiro nós queremos te agradecer pela oportunidade que se nos abre de forma contínua e ininterrupta aqui na Terra, para que nós possamos melhorar cada vez mais, engrandecer nossas almas, nossos espíritos, e através da nossa presença junto de muitos, nós possamos também contribuir para que muitos também possam se modificar. Nós te agradecemos, Senhor, por todas essas oportunidades que se nos abrem e rogamos a favor, neste momento em que aqui nos encontramos, num ambiente tão importante, onde contando com a presença do mundo maior, e que essas bênçãos, essa proteção aqui existente, possa visitar cada um daqueles que neste momento estão sofrendo, passando por momentos de grande dificuldade em todo o nosso orbe terrestre. Nós estamos nos referindo aos desesperados, aos aflitos, mas Jesus, Ele nos garante: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrarão paz para as vossas almas. Que a paz e a proteção do Cristo nos envolva a todos, agora de uma forma ampla, a todos nós, agora e sempre. Muito obrigado.